Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento também aqueles que estão a ver através das redes sociais, lá em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Glória a Jesus. Haja luz e feche. É, exatamente. Sinto-me quase um eletricista. Amém. Deus seja louvado. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 38. Depois vamos ler e ter como texto base Marcos capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 5 e do 11 ao 12. Cumprimento também aqueles que nos visitam pela primeira vez. Existe algum corajoso aí que tenha tido coragem de nos visitar? Levante o seu braço ou fale para sempre. Seja muito bem-vindo, irmão. Você teve que estar com queda de cabelo, não? É o irmão Júlio. É. Tem alguém? Ninguém nos visita pela primeira vez? Oh, que tristeza, meu pai. Mas amém, Deus é bom. É porque esta mensagem vai ser dura. Vai ter que parti-lo aos pecados para poder engoli-la. Estou a brincar. Ainda bem que não está cá. Não. Brinco. Atos capítulo 10, 38. Vamos ler a palavra de Deus. E diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não será o texto base que irei fazer a exposição bíblica e ministrar. No entanto, vale a pena referir e repetir o versículo 38, que diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ler agora Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. E vamos ler um texto que já é bastante conhecido. Mas apesar de você já ter lido algumas vezes este texto, escutado algumas mensagens, quero pedir toda a atenção do teu espírito, da tua mente, do teu coração, para que estejamos atentos àquilo que Deus quer falar connosco nesta noite. Amém? Então vamos estar atentos, absorver tudo, pedir a Deus a capacidade de conseguirmos entender e discernir a sua palavra. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5 diz o seguinte: e alguns dias depois entrou Jesus outra vez. Em algumas versões diz novamente, em outras diz de novo, em Cafarnaum. Vou repetir. E alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, pregava a palavra. Era um culto, era um grupo de vida. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Repito, versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados.
A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos, jamais tal coisa aconteceu. Ok? Eu gostava de ministrar sobre algo muito especial que Deus permitiu que Marcos deixasse neste Evangelho, segundo Marcos, no texto, e que nós pudéssemos estar atentos simplesmente e o nosso foco estivesse na seguinte palavra, frase: e alguns dias depois entrou Jesus outra vez, novamente, entrou de novo, onde? Em Cafarnaum, ok? Vamos focar-nos nesta frase, outra vez, diga assim comigo. Outra vez. Novamente. De novo. Ele entrou onde? Então repara que, ao olharmos para este texto, vamos focar-nos outra vez. Isto é claro, Jesus esteve mais que uma vez em Cafarnaum. Jesus, com toda a certeza, celebrou mais que uma reunião, uma oportunidade de pregar o Evangelho em Cafarnaum. Com toda a certeza, mais do que uma vez, houve milagres, prodígios e maravilhas. A Bíblia relata isso, que mais que uma vez, diversas vezes, Jesus esteve em Cafarnaum. Ok? Jesus passava por Cafarnaum, pregava a palavra de Deus, anunciava o reino de Deus, realizava milagres, prodígios e maravilhas, ausentava-se por dias, ia para outras cidades, para outros lugares, mais milagres, prodígios e maravilhas eram feitos, e ele voltava outra vez a Cafarnaum. Vou repetir muitas vezes, outra vez, e você vai perceber a importância, a razão que nós devemos dar ao outra vez. Porque o outra vez é sinónimo de uma nova oportunidade. Outra vez significa você ter uma nova chance. Existe uma janela horária, um momento em que Jesus se manifesta outra vez. E foi o caso desta terra, desta cidade de Cafarnaum. Qual foi o motivo para que Jesus voltasse vezes e vezes repetidas a Cafarnaum? Porque é que Jesus andou em Cafarnaum? Tal como eu acabei de frisar, para curar, para libertar, para ensinar, para pregar, para fazer curas, para revelar o reino. Então era de vontade de Jesus estar presente, estar diante dos pecadores, para que os mesmos fossem libertos. Era necessário Jesus pregar aos ímpios, para que eles conhecessem o reino de Deus. Era necessário haver uma ação evangelística para que os ímpios conhecessem o reino, conhecessem a verdade. Então Jesus fez uma obra avassaladora naquela cidade, várias vezes, diversas vezes. Amém? A Bíblia fala-nos que, nesta ocasião, muitas pessoas, nesta outra vez, muitas pessoas se ajuntaram, muitas pessoas se reuniam naquele lugar. E que Jesus começa a pregar, Jesus começa a celebrar um culto. Tudo estava preparado, pessoas sedentos, cansados, oprimidos, doentes. Tudo era um tempo propício para que realmente Jesus estivesse naquele lugar outra vez. Haviam pessoas que precisavam que Jesus passasse por lá novamente, outra vez, de novo. Era preciso, era necessário, porque na última vez, ou na antepenúltima vez, estas pessoas não haviam sido curadas, não haviam sido libertas, não tinham estado com Jesus, não tinham a oportunidade de tocar em Jesus. E Jesus faz presente em Cafarnaum novamente, mais
uma vez. Jesus fez uma grande obra. A primeira vez que Jesus esteve em Cafarnaum, fez uma grande obra. Mas havia necessidade de mais pessoas serem alcançadas. Escuta, Jesus não faz obras incompletas. Eu creio que Jesus faz obras processuais. Isto tudo por causa da nossa pequena fé. Escuta, se Jesus passou em Cafarnaum repetidas vezes, não é que Ele não seja divino, não seja soberano, não que Ele não tenha todo o poder, que Ele não seja omnipotente, omnisciente. Nada disso. É que a fé daqueles homens, o conhecimento de todo aquele povo era pequeno, lento e imaturo. Desde a última vez até a que o texto nos refere, com certeza pessoas ficaram doentes e precisavam de ser curadas. Então Jesus faz presente mais uma vez naquela cidade para que haja cura, para que haja salvação, para que as pessoas sejam libertas. Foi por isso que Ele retornou, foi por isso que Ele voltou. Ele compadeceu-se, Ele sentiu compaixão e voltou a mais uma cidade. Ele não disse, não, já passei por lá, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, ouvisse. Quem pediu cura foi curado, quem não pediu, morre. Ele não falou isso. Quem deu crédito à minha pregação, aceitou o reino de Deus, será salvo eternamente. Ele não disse isso. Há uma necessidade de eu passar por lá novamente. Eu tenho que estar com eles novamente. Há uma obra a ser feita. Há almas que precisam ser resgatadas. Eu tenho que pregar novamente. Eu tenho que manifestar o reino dos céus novamente naquele lugar. Sabem, nem todas as pessoas são alcançadas num culto. Quantas vezes, sou testemunha disso, somente aceitei Jesus ao terceiro apelo. E glória a Deus que Deus fazia presente naquela igreja. E usou a boca de um pastor para que o terceiro apelo fosse feito. E eu pudesse aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Talvez você já clamou o mês passado pela sua cura e ainda não foi curado. Talvez Jesus tenha que passar novamente, outra vez na sua casa. Nem todos são alcançados, salvos, abençoados, libertos, ou recebem algum tipo de milagre num culto só. Você pode ter estado numa conferência maravilhosa, poderosa, onde toda a gente sentiu o poder do Espírito Santo, mas você ser a única alma vivente que não sentiu nada, continua vazio, vazia, não escutou uma mera palavra, a palavra de nenhum dos pastores, nenhum louvor, nenhum líder o tocou o coração. Isso pode acontecer. E há uma necessidade que Jesus passe novamente, outra vez por este lugar. Mas é necessário que você esteja no lugar. É necessário que você ouça. E é esse Deus que jamais desiste de ti. Quero operar nesta noite. O tema da mensagem que eu quero ministrar é: não desistirei de ti. Não somos nós. É Deus que diz: eu não desistirei de ti. Independentemente do estado em que tu estejas, do local onde tu estejas, eu não desistirei de ti. Eu passarei novamente na tua casa, eu passarei novamente na igreja, eu passarei novamente na linha de montagem do teu trabalho, eu passarei novamente no teu quarto, eu passarei novamente por ti, até que sejas salvo, até que sejas liberto. Jesus passou uma vez mais por Cafarnaum. Nem sempre todos recebem milagres num culto. Nem sempre, em todo o culto, Deus opera na nossa vida. Deus é soberano. Ou acha que é só estalar os dedos? Somos nós que queremos. Não, é Deus que tem a soberania. É Deus que está no trono e é Ele que decide. Nem sempre Deus salva num culto. Mas isso não é que Ele não seja poderoso e soberano. Você tem um livre-arbítrio. Você tem a escolha. Você decide. Então ele volta novamente àquela cidade, porque tinha algo de importante a fazer. Então, se de alguma forma, nesta conferência, semana passada, ou se ao longo de um ano, 6 meses, 3 meses,
não tens sentido a presença de Deus, não fiques triste. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. É um Deus que se manifesta. Amém? É um Deus que se manifesta. Ele está passando. Há uma música que diz... É exatamente, como é? Jesus está passando por... Mas pronto, cantamos no final. Não fiques triste. Meu Deus, vou amargurado para cá. Não senti nada. Não senti, não verti uma lágrima. Não senti um calor. Não senti um frio. Não senti o corpo a tremer. Não perdi as forças. Não caí para o chão. Não fiques triste. Não fiques triste. Pois Ele não desistirá de ti. Não desistirá de ti. Não penses que és a única pessoa que poderá sentir isso. Muitos mais já o sentiram. Muitas pessoas já vieram a cultos, após cultos, conferências. Muitos até já fizeram jejuns, campanhas de oração. E quem sabe não sentiram nada, abaixo de nada. Não fiques triste. Jesus não desistirá de ti. Da mesma forma que Jesus não desistiu dos habitantes de Cafarnaum, dando-lhes a oportunidade de mais uma vez, outra vez, ouvirem pregar sobre o reino de Deus, Ele também não se esquecerá de ti. Ainda há pessoas para serem salvas nesta igreja. Ainda existem pessoas para serem libertas nesta igreja e na tua casa. Ainda existia pessoas para serem salvas em Cafarnaum, libertas em Cafarnaum, curadas em Cafarnaum. Também existe na tua Cafarnaum. Na tua cidade, no teu coração, na tua casa, ainda existe. Crê nisso, meu irmão. Não desistas. Não desistas. Da mesma sorte, Ele está aqui. E Ele fará grandes coisas aqui. Ele retorna mais uma vez a um culto quarta-feira. Escuta, e mesmo que saias daqui hoje e não sintas nada, existirá mais um culto quarta-feira em que Ele se fará presente aqui. Escuta, quem irá caracterizar a manifestação do Cristo? Escuta, quem irá caracterizar, descrever a manifestação de Jesus? Escuta, aquilo que Ele mais ama é manifestar-se de uma forma individual. De forma individual. Ele ama trabalhar esse teu coração, essa tua mente, essa tua fé, esse teu espírito. Sabes, Deus usou homens, muitos homens no individual. Muitos homens. Trabalhou muitos corações no individual, no seu sossego, no seu canto. Então o mesmo Deus que operou no ontem, operará hoje. E escuta, se fores para casa frio, triste, vai pelo menos com a esperança que Ele voltará a estar presente neste lugar. No próximo culto, na próxima quarta-feira, no próximo domingo, em todo o momento em que tu clamares, e Ele ouvirá. Não te entristeça o teu coração. Jesus está aqui nesta noite e eu creio nisso. E sabem porque é que Ele está aqui? Porque Ele não se esqueceu de nós. Ele jamais desistirá de nós, independentemente da nossa condição física, emocional e espiritual. E glória a Deus por isso. Ele não quer deixar nenhum para trás. Ele quer que toda a sua noiva suba. Ele não se esquecerá de nenhuma criança, nenhum idoso, nenhum adulto, ninguém. Do pessoal do louvor, do pessoal de intercessão, do visitante, do pessoal que está lá em casa. Ele não quer esquecer. Ele jamais esquecerá os seus filhos. E Ele entende a condição pela qual estás a passar, a condição pela qual tu estás a viver. Ele está aqui hoje porque Ele lembrou-se de ti. Quase que vejo o Pai a dizer: bem, deixa-me lá despachar aqui, lá na sala do trono. Hoje vai haver culto na Unânimes. E a Emma vai lá estar.
E eu quero atender ao seu pedido de oração. Deixa-me lá estar, porque o pastor Ney vai estar naquele culto. E eu quero escutar a sua oração. Eu quero lá, ele é aprumar-se no seu alto e sublime trono. Eu quero ir lá. Espírito Santo, vai já, prepara o caminho. Ele cuida de nós. Foi por essas razões enumeradas anteriormente que Jesus voltou a Cafarnaum, porque a obra não estava terminada. E por mais perfeito que nós possamos achar-nos, ainda existe uma obra a ser feita. Ainda existe algo a ser feito nas nossas vidas. Talvez Ele tenha colocado uma peça na sexta, outra peça no sábado. Tu talvez penses que já foi colocado a cereja em cima do bolo, mas não. Ainda existe algo a ser feito na sua vida, na nossa vida. Pastor, mas ando nisto desde janeiro, fevereiro, março, campanhas de oração e jejum, já subi ao monte, já li a Bíblia 3 vezes, já li de trás para a frente, frente para trás, já fiz inúmeras coisas e nada acontece. Então calma! Se nada acontece na terra, coloca os teus olhos no céu e lembra-te somente que Ele jamais desistirá de ti, meu irmão. Escuta, escuta, nós não precisamos de bens materiais para termos fé. A nossa fé não está alicerçada naquilo que eu tenho, mas naquilo que Ele me dá. A sua sublime divindade, a oportunidade de estar com Ele. O problema do nosso fracasso na terra é o não alcançarmos as nossas metas. Nos acharíamos vitoriosos ou mais motivados se andássemos de acordo com o seu propósito. Porque assim sendo, se andássemos de acordo, se as nossas vitórias estivessem naquilo que nós conquistamos na terra, todos os apóstolos, mártires, pais da igreja, todos eles, missionários, que morreram ao fio da espada, perseguidos, humilhados, tinham sido uns derrotados, verdade ou não? Mas a Bíblia os descreve como grandes testemunhas, grandes homens e mulheres de fé. Então porque foram homens e mulheres que entenderam que Deus, independentemente se estivessem na cova dos leões, perseguidos, crucificados, queimados, esventrados, decapitados, eles sabiam que Deus jamais se esqueceria deles. Então porquê é que Jesus volta para Cafarnaum? Porque não foram todos alcançados na primeira vez. Então se sobrou 1, 2, 3, há uma necessidade de eu ir lá novamente. Primeiro, porque tinha uma obra para fazer. Jesus volta a Cafarnaum, ainda existe algo a fazer. Em segundo lugar, porque não foram todos alcançados. Talvez nós nos alegremos com a maioria, mas Jesus quer a plenitude. Talvez nós nos agrademos, ou ficamos já agradados se alcançarmos 119 mil habitantes, ou 119.999 habitantes. Mas não, Jesus quer 120 mil. Não sei se é 121, se é 120, não importa. 120 arredondar a escala. Jesus quer os 120 mil. Então se ainda falta uma ovelha perdida, Ele volta para lá. Ele volta. Meu irmão, se já oraste, se já jejuaste, se já creste, crê que Jesus ouviu a tua oração. Crê nisso. Crê no teu empenho. Talvez nós nos contentemos com a resposta por agora, mas que nos alegremos somente pelo facto de Ele ter ouvido. Você pode não ter uma resposta, mas sabe que há um Deus que ouve. Ponto. Deus ouviu, por aí em diante, está safo. Não respondeu, mas ouviu. Quer dizer que Ele vai agir no tempo certo, no momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo, quando for o mais certo para si. Está a ver? Você ora e você quer uma resposta. Orou, um exemplo, quer um carro. Se vier o carro, está bom. Mas nem importa se Deus foi Deus que deu, se foi Deus que escutou ou não, o carro já está cá. Nós não procuramos uma resposta, nós procuramos um Deus que nos ouve. Um Deus que nos ouve. Se Ele ouve, Ele com toda a certeza irá cumprir. O texto diz: tendo Jesus entrado outra vez em Cafarnaum.
Agora era a grande oportunidade. Agora era o momento certo. Era a altura certa para que aqueles homens se movessem mais uma vez para estar naquele lugar. Pergunto a ti, será que aqueles homens ainda não tinham tido a oportunidade de escutar Jesus a pregar em Cafarnaum? Se era a segunda ou terceira vez, se Jesus já havia passado por Cafarnaum, será que aqueles homens, aquele paralítico, não tinha tido já a oportunidade de estar com Jesus? Com toda a certeza que sim. Com toda a certeza que sim. Mas também podemos deduzir que essa oportunidade não foi aproveitada dignamente pelos 4 homens e principalmente pelo paralítico que dependia da ajuda dos 4 homens. Talvez eles tivessem chegado à porta e viram, não, está muita gente, vamos voltar para trás. Voltamos no outro dia. Talvez eles já sabiam que Jesus tinha o hábito de passar por Cafarnaum e já era mais que uma vez que Jesus realizava milagres. Talvez eles tenham sido impossibilitados, ou talvez a sua fé tenha sido pequena demais para crer e ter a ousadia que tiveram neste dia. As oportunidades são criadas para nós. Há que aproveitá-las, meus irmãos. Deus move-se no meio dos louvores, em meio aos louvores. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, a sua presença se faz sentir. Ele escuta a oração do justo. Buscar-me-eis e há muita coisa que nós podemos enumerar neste culto para entender que nós temos um Deus fiel, um Deus justo. Cabe a nós aproveitar as oportunidades. Mesmo diante das dificuldades, o que é que impossibilitou muita gente estar aqui hoje? Se nós acreditamos que Jesus habita no meio dos louvores, que Jesus está neste lugar, que Jesus está aqui, porque muitos não estão. Porque é que a casa não está cheia? Talvez foi o trabalho, talvez tenha sido a chuva, talvez os filhos tenham que se levantar cedo amanhã, mas é a presença de Jesus. É um milagre, é uma necessidade, é um pedido de oração no qual nós oramos dia e noite. É a salvação dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe. Porque é que nós estamos aqui se sabemos que Ele está aqui? Se Ele passa todos os domingos e quartas-feiras, Ele passa por este lugar porque nós não aproveitamos. Talvez tenha acontecido também com estes 4 homens e com este paralítico. Muitas vezes os problemas nós os carregamos porque não conseguimos discernir o tempo, o lugar, o momento em que Jesus está. Se Ele está aqui, Ele está no meio de nós, temos que aproveitar a oportunidade. Como celebramos ao Senhor? Como louvamos a Deus? Muitas vezes não refletimos a Sua presença, verdade ou não? Somos ofuscados pela carga negativa que trazemos. Tristeza, ansiedade, depressão, medos, conflitos, murmúrios. Verdade ou não? Incertezas. E desde quando? As trevas têm a capacidade de travar essa imensa luz do nosso Cristo. Ele está a passar hoje outra vez por este lugar. E outra vez significa oportunidade. Novamente significa que tens uma nova chance. Outra vez, novamente, significa que Ele, independentemente da tua condição, se estás melhor que ontem ou pior que ontem, Ele não quer saber. Ele simplesmente diz, eu não vou desistir de ti. E eu vou passar novamente por esta igreja, vou passar novamente por Setúbal, para que tenhas uma oportunidade de ser salvo e resgatado para Cristo. Porque é que Jesus volta? Pastor, mas esta conferência agora de uma nova perspectiva. Falando na perspectiva dos que, inicialmente falei, da perspectiva daqueles que precisam. Agora falo na perspectiva daqueles que acham que não precisam. Receberam muito, estou cheio, estou no topo. Há algo a ser concluído. Há algo a ser aperfeiçoado. Há algo a ser melhorado. Há algo no teu caráter, no teu ego, na tua postura, nas tuas palavras. Há algo a ser concluído. Jesus não passou só em Cafarnaum, só para curar os enfermos, libertar os cativos, levar salvação aos perdidos. Não. Jesus passou em Cafarnaum porque existiam pastores, líderes, obreiros, discípulos para serem cuidados, tratados, aperfeiçoados, melhorados, discipulados. Jesus não se moveu a Cafarnaum somente para levar a salvação àqueles que ainda não criam,
mas também levar aperfeiçoamento àqueles que já criam. Um melhoramento, um upgrade. Nem todos os pastores que lá estavam, em todos aqueles que já haviam vivenciado milagres, prodígios e maravilhas, não se baseassem só nos milagres, nos prodígios e maravilhas, mas na palavra. A Bíblia diz que Jesus estava dentro daquela casa, outra vez, estava em Cafarnaum, e ele estava a fazer o quê? A pregar a palavra. Estava a haver um culto naquela. Por ocasião, apareceu um paralítico. Por ocasião, naquele momento, a Bíblia relata que apareceu um paralítico. Mas Jesus diz que estava lá, a Bíblia diz que Jesus estava a pregar a palavra. Voltou a Cafarnaum para pregar a palavra. E sabem, esse é o desejo que tem que arder no nosso coração. Jesus está aqui e que Ele prega a sua palavra. Que Ele ministra a sua palavra, que Ele nos dê entendimento da sua palavra. Porque cada vez mais nós vimos que o povo perece por falta de conhecimento da sua palavra. Escuta, o que me vale ter um corpo são e um espírito débil. Aquilo que vivifica o meu espírito é o poder da palavra. Aquilo que me dá a capacidade de discernir o sobrenatural de Deus é o conhecimento da palavra. Aquilo que me dá a capacidade de entender quem é o meu Deus é a palavra. Como nós poderemos sobreviver nesta terra sem a palavra? Sem milagres, você poderá viver. Mas sem a palavra, você será um perdido nesta terra. Sem o conhecimento da palavra, você pode viver 50 milagres nesta terra. Experimentar milagres, prodígios e maravilhas. Mas quando chegar ao fim, você não conhecer a palavra, você não herdará o reino dos céus. Não conhece o Cristo, não conhece a Deus. Experimentou milagres, foi curado, amém. E nós sabemos que a Bíblia fala que através da fé dos outros nós podemos ser curados. Através dos outros nós podemos ser curados. Verdade ou não? O servo do centurião foi curado. Através da vida do centurião, somente liberares uma palavra, ele é curado. Então, a palavra, Jesus estava a pregar a palavra para aperfeiçoar aqueles pastores, aqueles membros de igreja a serem mais efusivos, mais obedientes, mais servos, mais doadores, mais. Mas sabem, e talvez seja um retrato da igreja do fim dos tempos, é que mesmo assim, não sendo a primeira vez que Jesus passava em Cafarnaum, e é uma nota de sensibilização àquilo que nós devemos ser como cristãos, não era a primeira vez que Jesus estava em Cafarnaum, não era a primeira vez que Jesus pregava para os habitantes de Cafarnaum. Com toda a certeza, muitos dos habitantes já conheciam o poder de Jesus em Cafarnaum, mas mesmo assim, o paralítico teve que descer pelo telhado. E talvez seja o retrato da igreja dos últimos tempos. Que o amor de muitos se esfriará. Muitos sentirão comichão nos ouvidos e não conseguirão ouvir a sã doutrina. Muitos não estarão despertos para aquilo que Jesus quer realmente fazer com a sua igreja. Servir o próximo, amar o próximo. Verdade ou não? O paralítico teve que descer por onde? Pelo telhado. Não era mais que razão para eles se desviarem e o paralítico entrar pela porta da frente. Quem estava lá nesta casa a celebrar e a ouvir a palavra era eu, era você, éramos todos nós. E muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Muitas vezes nós somos assim. Não damos a oportunidade àquele que realmente precisa. Jesus está na nossa casa a fazer um milagre, a fazer um rebuliço, não é? Uma expressão tipicamente brasileira, um reboliço na nossa vida. Estamos a experimentar o melhor de Deus na nossa casa, no nosso casamento, nas nossas finanças. Estamos a experimentar algo sobrenatural. Tudo vai bem, estou a prosperar, tenho trabalho, tenho pão na mesa, tenho carro, tenho tudo. E o paralítico à porta. Precisa de 4 irmãozinhos que notaram 4 se dispuseram a ajudar. Glória a Jesus por esses 4. Por esse remanescente que se atentou para a necessidade daquele homem e o ajudou. E desta vez ele foi curado. Sabem, Jesus ficou espantado e ficou maravilhado com a atitude daqueles 4. A casa estava cheia,
Mas Jesus ficou, uau! Talvez o paralítico já tivesse tentado obter cura e os 4 já o tivessem ajudado mais vezes, mas naquela vez rebentou. O quê? Pela janela ou pelo telhado? Meu Pai do céu, estás a ver isto? A casa estava cheia de gente, sei lá, 50 pessoas, 70 pessoas, vá, dentro daquela casa, não sei, 50, 30, 40. Mas aquilo que espantou Jesus foi a obra de 4. 50 estavam ali atentos a ouvir e se calhar estavam sedentos e com olhos esbugalhados a ouvir Jesus. Mas aquilo que a Bíblia diz e descreve, dizendo assim: e levantou-se e tomando logo o leite, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos uma cura assim. Nunca tal vimos, depois de uma atitude louca destas, uma cura tão maravilhosa assim. Sabem, aquilo que despoltou um rebuliço naquele culto foi a ousadia de 4 homens. E nós às vezes queremos, mas 4 homens e um paralítico fizeram a diferença neste grupo de vida. A ousadia de 4 homens e a fé de um paralítico. Aquele culto ali, esta passagem em Cafarnaum foi totalmente diferente. Que nós sejamos homens e mulheres que estejamos atentos à presença do Cristo no meio de nós. Que possamos aproveitar ao máximo cada culto, cada reunião de oração, cada grupo de vida. Porque cada vez que se realiza um culto, cada vez que se realiza um grupo de vida, uma reunião de oração, Jesus está no nosso meio. E muitas vezes não somos curados, libertos, salvos, porque nós não nos entregamos verdadeiramente como estes homens. Sabem? Não nos entregamos nada. Ouvimos a palavra, culto após culto, conferência após conferência, e nada acontece, porque a nossa fé é muito pequena. E há necessidade de andar em oportunidade, culto após culto. Mudamos de igreja para ver se é diferente, mudamos de país, mudamos de cidade, mudamos de família para ver se as coisas mudam. E as coisas continuam a mesma, porque você, nem no tamanho do grão de mostarda, nós. Então que a partir de hoje nós possamos discernir a presença de Jesus no nosso meio, amém? Entenda que Jesus está lá na sua casa, minha irmã. Entenda que não é preciso grande coisa, basta 2 corações, o sacerdote crê, amém. E ele pode fazer algo tremendo na sua casa. Nós não precisamos de grandes enfeites, grandes coisas para que Jesus se manifeste. Precisamos somente de uma fé, como a fé destes homens, amém? Vamos ficar de pé. Ele está aqui outra vez, Ele está aqui novamente. Deixa-me orar pela nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Perdoa-nos, Deus, se muitas vezes nós estamos aqui, Senhor, e o nosso espírito não descer na Tua presença, não sente a Tua presença. Talvez muitas vezes estamos focados naquilo que é natural, naquilo que a traça e a ferrugem corrompem. As preocupações da vida talvez fazem com que nos encontremos desconectados do céu. Perdoa-nos, Jesus, se de alguma forma, tendo estas atitudes, desvalorizamos a Sua soberania, a Tua santidade. Ajuda-nos, Deus, a aproveitar esta oportunidade, Senhor. Seja uma oportunidade de cura, de milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Toca em cada coração que aqui está, Senhor. Tu sabes, Deus, e conheces a alma de cada um. Sabes a condição pela qual eles estão a passar. Então vem aquecer-nos, Jesus. Passa por este lugar. Manifesta-te, Espírito Santo, no meio de nós. Manifesta-te, Senhor, como uma brasa viva, Senhor. Sim, vem como uma brisa dos céus. Sopra sobre nós. Fala conosco, Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Abraça cada um de nós, Jesus. Que nós possamos ter um coração disponível para entender a Tua vontade, o Teu querer, para dar lugar ao Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa-nos, guarda-nos e leva-nos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
across it.